Bom dia a todos. Bom dia. Estamos iniciando o nosso estudo do domingo com muita alegria. Vamos começar com o nosso preparo de ambiente, que é do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Poderes ocultos. Quer que ele trava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar, ao menos, na orla de seu vestido. E todos os que nele tocavam, saravam. Marcos, capítulo 6, versículo 56. Não raro surgem nas fileiras espiritualistas estudiosos afoitos a procurarem, de qualquer modo, a aquisição de poderes ocultos, que lhes confira posição de evidência. Comumente, em tais circunstâncias, enchem-se das afirmativas de grande alcance. O anseio de melhorar-se, o desejo de equilíbrio, a intenção de manter a paz, constituem belos propósitos. No entanto, é recomendável que o aprendiz não se entregue a preocupações de notoriedade, devendo palmilhar o terreno dessas cogitações com a cautela possível. Ainda que o Mestre Divino oferece a melhor exemplificação. Ninguém reuniu sobre a terra tão elevadas expressões de recursos desconhecidos quanto Jesus. Aos doentes, bastava tocar-lhe as vestiduras para que se curassem de enfermidades dolorosas. Suas mãos devolviam o movimento aos paralíticos, a visão aos cegos. Entretanto, no dia do Calvário, vemos o Mestre ferido e ultrajado, sem recorrer aos poderes que lhe constituíam apanágio divino, em benefício da própria situação. Havendo cumprido a lei sublime do amor no serviço do Pai, entregou-se à sua vontade, em se tratando dos interesses de si mesmo. A lição do Senhor é bastante significativa. É compreensível que o discípulo estude e se enriqueça de energias espirituais, recordando-se, porém, de que, antes do nosso, permanece o bem dos outros, e que esse bem, distribuído no caminho da vida, é a voz que falará por nós a Deus e aos homens, hoje ou amanhã. Vamos elevar os nossos pensamentos em prece, então, vamos fechar os nossos olhos e vamos buscar a sintonia com Deus, nosso Pai amoroso e bom, com Jesus, o nosso divino Mestre, com os nossos mentores, nossos anjos da guarda, com os benfeitores espirituais desta casa, que coordenam todos os trabalhos, para que juntos, nessa manhã de domingo, possamos aprender um pouco mais, mas principalmente iluminar as nossas mentes, os nossos corações e as nossas mãos, que possamos buscar realizações, trabalhos que nos façam melhores e principalmente que nos façam cooperadores do Cristo na grande obra de transformação da humanidade. Que busquemos no silêncio, na humildade, na dedicação e no amor, fazermos o melhor para todos, para o bem de todos. Ilumina, Senhor, a todos nós, envolve a nossa irmã Gisa, que vai fazer o estudo de hoje, e que todos juntos possamos, nessa harmonia de vibrações, colher o melhor que precisamos para as nossas necessidades. Que assim seja e graças a Deus. Bom, hoje nós vamos para a nossa palestrante do dia, Gisele. Eu falei Gisa, né, na intimidade, né? Gisele Barroso.
Gisele Barroso, que vai nos falar sobre a sabedoria das ervas, parte 4. Bom dia de novo, todo mundo. O preparo de ambiente, eu penso que os espíritos sempre têm o que nos dizer. E aqui no preparo de ambiente, poderes ocultos, né? E onde quer que ele entrava, fosse nas cidades, nas aldeias ou nos campos, depunham os enfermos nas praças e lhe rogavam que os deixasse tocar ao menos na orla do seu vestido. E todos os que nele tocavam saravam. Marcos 6:56. Me remeteu essa passagem tanto do Evangelho quanto a interpretação de Emmanuel, que por alguns é chamado do 13º apóstolo de Jesus, né? Porque ele pegou frase por frase, versículo por versículo e interpretou. E essa passagem tem tudo a ver com o nosso estudo de hoje. A simplicidade, por exemplo, que as rezadeiras e as benzedeiras trazem em seu saber ancestral como verdadeiras cristãs, pessoas que não têm vaidade com conhecimento. É o que Emmanuel nos diz aqui. Elas simplesmente sentem amor. E por esse amor elas vão acolhendo em suas casas, abrindo sua intimidade, recebendo pessoas, rezando. Eu me lembro da minha mãe, da minha avó, a casa de vovó ficava lotada de gente, em dias de simpatia e específicos. E mamãe, a minha mãe era costureira, e ela sentava para trabalhar, dali a pouco batia a porta. Aí lá ia ela. Ah, meu filho está com mal olhado. Ah, eu estou com a espinhela caída. Ah, eu estou com erisipela. Ah, estou com cachumba. E lá ia a mamãe rezar, aquela pessoa largava o trabalho dela. Às vezes a gente chegava para o almoço, ela não tinha dado conta ainda de terminar. Aí um dia eu lembro que antes da pandemia, que ela ainda rezava, ela disse assim para mim: ô minha filha, não deu tempo de eu fazer a comida, porque hoje eu já rezei 17. E eu fico lembrando disso com muito carinho, porque nessas pessoas eu vejo Jesus, nessa boa vontade, nesse conhecimento da natureza. E nessas pessoas eu vejo a pureza de intenções, sem ganhar nada em troca, nada, sem cobrar nada, sem pedir nada em troca. Só pelo bem, como diz aqui a passagem, o bem simplesmente pelo bem, não é? Então hoje nós vamos falar da arruda. E, se der tempo, da aloe vera, mas vamos ver, né? Porque a gente nunca é dono do nosso tempo e, às vezes, as inspirações, elas começam e a gente tem que deixar o pensamento aqui a cargo dos espíritos. Uma reza comum entre o povo de Aruanda, eles rezam, os pretos velhos principalmente, o Pai Nosso e a Ave Maria diferente. Eles rezam assim, quando vão rezar uma pessoa. Eu vou falar de reza de galho no final, mas já vou começar por essa. Vocês sabem que eu não consigo ter muito ritmo, né? Pega aqueles 3 galhos de arruda e benzem, né? Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome das 3 pessoas da Santíssima Trindade. Eu te benço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estás no céu. Quando Jesus trouxe o Pai Nosso, a gente nunca pode esquecer que ela é uma oração universal. Jesus, como governador do planeta,
e como nosso mestre, ele trouxe uma oração das esferas superiores e nos ensinou. Ela é a oração mais poderosa que existe. Por milhões, bilhões de anos, ela vem sendo magnetizada no inconsciente coletivo, não de um planeta mais universal. Então, essa prece ela tem um poder inenarrável. Nenhuma outra prece que a gente faça, a menos que seja a do nosso coração, a nossa conversa íntima com Deus, ela vai ser tão poderosa quanto o Pai Nosso. Então, quando Jesus disse, Pai Nosso que estás no céu, ele nos coloca nesse momento como irmãos. Ele diz que é filho do Pai, ele não diz meu Pai. Ele diz Pai Nosso, de todos nós, que estás no céu. Na tradução, esse céu é ora nós. Ora nós era um Deus que existia entre os gregos, que era chamado o Deus do céu, o Pai de todos os deuses, o Pai de tudo. Então, Jesus, na oração em grego, é ora nós. Ora nós não quer dizer céu, ele quer dizer em toda parte. Porque na compreensão de céu, ele começa onde? Ele começa no chão. O chão aqui começa, o céu já começou. O céu não é aquilo que está lá em cima. Deus não está num lugar distante. Ora nós é o que? Em toda parte. Ele está em toda parte. Santificado seja o vosso nome. Santificado seja o vosso nome. Santo, dentro do hebraísmo, é algo que foi separado, ou seja, não é igual a todo mundo. Então, que ele seja respeitado. E que o seu nome possa, de fato, a sua influência entrar em nossas vidas. Venha a nós o vosso reino. Que o reino de Deus, ou seja, não é aquele reino físico, ou aquele reino, aquele céu com um monte de anjinho tocando harpa, né? É que a gente consiga alcançar a pureza, para que a gente esteja no mesmo campo vibratório dos espíritos puros. Aquele reino maravilhoso, mas não é algo que vai cair do céu como um milagre. Né? Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. A gente tem por hábito pedir, até agradecer, porque o ato de oração é pedir, louvar e agradecer. E isso é o conjunto, é uma tríade. A oração é sempre uma tríade: pedir, louvar e agradecer. Às vezes a gente tem tantas culpas e uma sensação de não merecimento que a gente não pede, não é? A gente só agradece. Mas Jesus nos ensinou a pedir sim, louvar e agradecer. Então, que seja feita a vossa vontade. A gente esquece, quando a gente quer muito uma coisa, a gente pede, mas não diz, Senhor, eu gostaria muito disso, mas se for a sua vontade para a minha vida. Se for a sua vontade que eu tenha, se não for, afasta isso de mim. Né? Que seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, ou seja, em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Essa é a frase quanto à ansiedade, o mal do milênio. A ansiedade que está matando os seres, trazendo problemas psiquiátricos, trazendo vícios, trazendo doenças. A ansiedade ela está corroendo o corpo humanitário. E só da gente pegar essa frase, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, tanto pão para o corpo quanto pão para o espírito. Porque aqui ele não diz só do nosso alimento, da parte material. Ele diz o alimento do espírito, que o nosso espírito esteja firme, esteja decidido a caminhar, esteja decidido a andar no bem, esteja decidido a viver mais um dia nos dai hoje. O amanhã a Deus pertence.
E ele será consequência do que vivermos no dia de hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. A gente pede muito perdão, mas nós somos incapazes de perdoar. E a gente só tem o merecimento do perdão a partir do momento que somos capazes de conceder o perdão. Porque o equilíbrio da vida, de acordo com os espíritos, é dar e receber. Dar e receber. Então, eu só vou receber algo se eu for capaz de dar. Então, não adianta a gente se arrepender e pedir perdão se a gente ainda não tem a capacidade de entender o erro do outro. Não adianta a gente perdoar o outro se a gente não é capaz ainda de nos perdoarmos. Se nós ainda não temos a capacidade do auto-perdão. Então, aqui Jesus, ele não diz só em perdoar o outro, mas perdoar nós mesmos, daquelas falhas que por vezes cometemos e depois pensamos assim, fiz de novo, não é? E não tem jeito, porque não tem como desfazer, não é? Voltar atrás. E não nos deixeis cair em tentação. Os espíritos nos explicam que essa parte do Pai Nosso, não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Tentação é o que está dentro de nós e livrai-nos do mal é o que está fora de nós. Tentação é aquilo que nos tenta, são as nossas fraquezas pessoais, que todos nós temos alguma. Então, não nos deixeis cair em tentação, faça com que eu seja capaz de lutar contra as minhas próprias imperfeições e livrai-nos do mal externo. Amém. E aí, como que os vovôs, eles rezam? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não deixei, aí fala o nome da pessoa, eu estou ensinando, porque vai ficar gravado e vocês podem rezar a sua família. E não deixei a Maria cair em tentação. E livra, meu Pai, ela de todo e qualquer mal. Mal mandado, mal de olhado, mal desejado, mal absorvido nas passadas do caminho, mal trazido de outras vidas, mal de enfermidade, mal de nervosismo, mal de raiva ou depressão. Tudo aquilo que estiver na vida desta irmã, aquilo que não for da perfeita vontade de Deus para a sua vida, neste momento, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo e das três pessoas da Santíssima Trindade, será amarrado e jogado nas ondas do mar sagrado, aonde um galo não canta, um siricutio não pia. Filho de homem não chora, nem de dia, nem de noite, nem no ponto do meio-dia. E cruz credo com Ave Maria, Nossa Senhora será sempre vossa guia em cima dessa terra fria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, mãe. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, que somos sim pecadores, mas filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, sobre a doença e sobre a morte. Roga também, Mãe Maria, Mãe bendita, por todos aqueles que ainda se acham na ignorância, nas trevas e no sofrimento.
Eu te benço, meu filho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É assim que os nossos vovôs, eles rezam o Pai Nosso e a Ave Maria. É muito bonito, não é? Vai ficar gravadinho, então vocês podem, quando tiver alguém dodó em casa, alguém acamado, alguém com dor, rezar. Uma mãe que reza um filho tem um poder incrível, um pai que reza um filho. Tudo aquilo, como disse, o preparo de ambiente feito com amor, com carinho, ele tem um poder inenarrável. A gente tem que acreditar nesse poder. Fale, Isabela. Pode, essa reza, toda reza pode ser feita à distância. Por quê? Porque quando o nosso espírito age, nós vamos alcançar um território eletromagnético. Então, nós temos uma comunicação através da nossa pineal como uma rede de Wi-Fi. Nós compartilhamos dados como na internet. Nós somos computadores quânticos. Isso a neurociência, através dos estudos, inclusive, sobre a pineal, já confirma. Né? Nós temos um grande neurocientista que ele faz estudos na USP sobre a pineal. O nome dele é Sérgio Felipe, doutor Sérgio Felipe. E é muito interessante, vocês podem procurar na internet que ele tem estudos de mais de 30 anos de estudo dessa pequena glândula, e a conclusão a cada dia é desse poder da gente se comunicar à distância, é desse poder da gente conseguir atingir o outro sem precisar estar ao lado. E mesmo com a arruda, às vezes mas a erva, por exemplo, agora nós vamos falar da arruda, porque os vovôs eles rezam com várias ervas, né? E as rezadeiras. Reza com guiné, reza com arruda, reza com alecrim, reza com manjericão, não é? Isso eles escolhem assim de acordo com a pessoa. E vocês aprendendo sobre as ervas, vocês podem usar também essa intuição. O que, que essa pessoa precisa? Ela está muito carregada, ela precisa de uma limpeza? Então, eu vou usar só a arruda. Porque a arruda tem um poder, sim, mas ela está carregada, mas com uma dificuldade muito grande energética, ela está sem energia. Então, eu vou botar a arruda, o alecrim e o manjericão. Uma erva quente e duas mornas, porque elas vão fazer o quê? A arruda vai limpar, o alecrim e o manjericão vai estabilizar, reequilibrar as energias e eles vão também energizar a pessoa. Dá para entender isso? Então, Deus está em toda parte. Em cada arvorezinha, em cada plantinha, as plantas têm espírito, não. Porque a gente só alcança a condição de espírito, isso tecnicamente falando, quando somos dotados de livre arbítrio. Até na nossa caminhada evolutiva, pelo reino mineral, vegetal, animal, até chegarmos ao reino hominal, nós somos mônadas, princípios inteligentes. As plantas, elas já têm estudos, eu vou até trazer eu vou me aprofundar, que eu achei muito interessante, da Universidade de Israel, que eles conseguiram captar o grito das plantas. É muito interessante. Mas, para nós que estudamos Evolução em Dois Mundos de André Luiz, nada disso é novidade. Só vem a confirmar o que os espíritos já nos contam. Então, vamos lá, vamos à nossa amiguinha Arruda. A Arruda, o nome dela é Ruta graveolens. Ela é da família da laranja e do limão.
né? É da família da laranja e do limão. Eu não sabia disso também, não. Aprendi estudando. E muita gente acha que ela veio da África, porque é muito usado pelos povos ancestrais, né? De origem nagô, banto, mas o verdadeiro local, ela é nativa da região dos Balcãs, área do Sudeste Europeu, que conta com países como Albânia e Bulgária. Mas ela foi sendo introduzida em diversas culturas, em diversas nações, porque desde as civilizações egípcias, que usavam a arruda como remédio, como medicamento, ela foi sendo, na pré-egípcia, nas civilizações pré-egípcias, ela já era usada para o tratamento de doenças. Então, ela ficou muito conhecida entre afastar os males. Por quê? Porque, como ela era usada para muita doença, foi colocada para a arruda essa questão de que ela era uma planta que afastava os males, que ela afastava as doenças. Isso foi se intensificando, essa crença. Então, na verdade, a gente tem na vida as verdades relativas e absolutas, não é? A verdade absoluta é qual? Por exemplo, a Terra gira em torno do Sol. É uma verdade absoluta. Mas as verdades relativas, elas funcionarão de acordo com a nossa base de crenças. Se eu não acredito que uma erva possa ter um significado energético, para mim ela não terá. Não terá, mas fitoterápico ela sempre terá. Mas quando a gente acredita, a gente vai plasmar o resultado. É isso que a gente tem que entender. Erva, a parte energética da erva, ela nunca vai agir sozinha. Ela vai agir de acordo com o nosso padrão de pensamento. Ela age de acordo com o nosso padrão energético e com o nosso sistema de crenças. Aquelas pessoas que botavam a mão lá na roupa de Jesus, como aqui no preparo de ambiente, elas só ficavam curadas pela fé delas. Os espíritos, eles dizem que num processo de tratamento espiritual, nós temos um tripé: fé, merecimento e a competência do plano espiritual. Competência do plano espiritual é só 1/3 do processo. A fé e o merecimento vêm da pessoa. E a gente que tem muita culpa na vida, a gente sempre pensa: ah, então não vou nem fazer que eu não sou merecedor. Não é assim? Essa concepção de merecimento é muito diferente. A dos espíritos é muito diferente da nossa. Merecimento para os espíritos, eles vêm do sentido de aquela dor já ensinou para o indivíduo tudo aquilo que ele veio aprender. Porque a dor, como diria Dr. Bezerra de Menezes, ela é uma sábia mestra. E ela só fica na vida do seu aluno até que ele entenda e aprenda aquilo que ela veio ensinar. A partir do momento que ela cumpre a sua função, ela vai embora. Então, nós temos que nos perguntar por que essa dor ela ainda está na minha vida física e emocional e espiritual, não importa qual a qualificação. Então, às vezes, Jesus ele não curou todos os cegos. Ele não curou todos os leprosos. Por quê? Porque ele tinha um acesso direto ao arquivo daquele ser para saber se ele já tinha aprendido com aquela prova, com aquela expiação, tudo aquilo que ele necessitava, tanto aprender quanto expurgar. Porque essa é a finalidade do planeta Terra: prova e expiação, aprendizado e expurgo. Os espíritos trazem muito isso. Mas ela ficou conhecida para afastar os males, né? Na Idade Média, ela passou a ser usada para quebrar feitiço. Era comum na Europa medieval que as casas tivessem ramos de arruda
penduradas nas janelas para impedir a entrada de espíritos malignos. Então, ela começou a ser usada assim, e aquelas mulheres que elas usavam a arruda para afastar o mal, elas eram consideradas bruxas. Então, elas começaram a ser perseguidas. E os perseguidores, em dado momento, eles instituíram como símbolo carregar a arruda nos cintos para que a malignidade daquelas pessoas, daqueles feiticeiros, não os contaminasse. Então, a gente vê ao longo da história as pessoas usando o conhecimento da ancestralidade justamente perseguindo aquele grupo que traz aquele conhecimento ancestral, mas fazendo uso desse conhecimento. Não combina, não é mesmo? É a mesma coisa que eu me lembrei e coloquei aqui da gente usar branco, por exemplo, no Ano Novo, no Réveillon. Quantas pessoas usam branco no Réveillon e perseguem, por exemplo, terreiros, quebram imagens, não é? Quantos que vocês conhecem? Quantas pessoas preconceituosas usam branco no dia 31? E, ao mesmo tempo, isso. O povo faz o pacote completo da macumbinha básica, né? Pula as 7 ondas, como a irmã falou, leva flores, faz simpatia com a folha de louro para afastar as coisas ruins, come semente de romã, come uva, não é? 7 uvas, 9 uvas e, ao mesmo tempo, falam mal, perseguem, acusam nossos irmãos de idolatria. Então, a gente tem que ter uma coerência. Aquilo é interessante para mim num ponto e é desinteressante no outro. Nós temos que perceber e aceitar que o sincretismo ele faz parte da vida. A nossa vida é sincrética, né? A gente vem de tradições que elas trazem sincretismos e trazem aprendizados para a gente peneirar, mas nunca, de maneira alguma, perseguir ou ter preconceito. Sem conhecer. Eu digo que para um crítico ler um livro, ele deve ler o livro várias vezes. Eu, por exemplo, eu gosto muito de ler. Quando eu pego um livro para ler que eu não gosto, eu nunca digo que eu não gostei. Eu leio ele todinho de novo. E percebo que ele vai falar comigo, porque para mim os livros têm energia. Para mim eles são seres vivos, meus amiguinhos. E eu percebo novamente o que eu não gostei. Foi a qualidade da escrita, foi o ponto de vista, foi a forma literária, não importa, eu tenho que identificar. Até porque aquilo que eu não gosto faz parte de mim. Muitos de nós fomos perseguidos em outras encarnações e hoje somos perseguidores. Porque é muito comum, inclusive na mesa mediúnica, vítimas tornarem-se algozes. Não é? Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que nos aborrece, com aquilo que nos irrita e fazer uma análise pessoal. Por que que isso me desequilibra tanto? A gente vai achar a resposta não no exterior, mas dentro da gente. Aí, depois, a gente tira nossas próprias conclusões, que elas nunca serão iguais. Cada ser humano é um ser. Então, os benefícios da arruda, eu só coloquei os benefícios de uso tópico, ou seja, sem ingestão. A internet, ela está hoje como uma ótima ferramenta, né? Uma ferramenta muito boa de conhecimento, mas como uma arma também. Porque, por exemplo, a arruda, ela já se mostra de forma industrializada, em forma de óleos essenciais, né? em formas de extratos. E
a Anvisa, ela libera o uso da arruda para ingestão. Mas o que a gente vai colocar aqui é que nós conhecemos muitas vezes os poderes de uma erva, a capacidade que aquela erva tem fitoterápica, mas nós não temos condições, por exemplo, de indicá-las. Quando eu estava fazendo a pesquisa sobre a arruda, que eu faço assim, eu pego as gravações que a gente faz no dia que Tia Maria dá ali na cozinha uma aula de ervas, aí eu peguei as gravações sobre a arruda, anotei tudo. Depois eu pego e faço uma pesquisa ampla na internet, não em vídeos de YouTube. Eu também olho os vídeos, mas eu faço realmente em estudos de universidades, na Defesa Sanitária, na Anvisa, se aquela erva é liberada para consumo no território nacional, se não é, quais são as características. Depois que eu boto isso tudo num papel, o José Vicente vem e peneira as informações. Por exemplo, eu li e vi vídeos dizendo que a arruda ela cura glaucoma, catarata, né? E que hoje em dia as pessoas estão fazendo colírio de arruda para evitar a cirurgia. E quando eu coloquei isso no papel, o José Vicente falou comigo, pelo amor de Deus, isso não pode de jeito nenhum. Eu vou colocar aqui nas contraindicações. Então, a gente tem que ter muito cuidado com aquilo que a gente vê, com aquilo que a gente pesquisa. Por quê? Porque pode ter contraindicação. Tá bem? Então, vamos ao uso tópico. Depois eu vou falar do para que ela serve, mas sempre com indicação médica. Eu trabalho com Tia Maria há 38 anos. Tia Maria nunca receitou um chá de arruda para ninguém. Nunca. Nunca. Que eu me lembre. Eu não me lembro. E minha mãe, que tratava a gente com ervas, ela nunca nos deu um chá para tomar de arruda. E tem muita coisa na internet sobre o chá de arruda, mas ela é altamente tóxica, tem que ser numa quantidade específica. Ela deve ser manipulada em laboratório, tá? Mas o uso tópico, vamos lá, antifúngica. A pessoa que tem aquele pé de atleta, que tem micose nas unhas, a arruda, ela é usada como antifúngica. É muito aconselhável a gente pegar, por exemplo, a gente passa o verão, usa sandália, usa chinelinhos, sandalinhas abertas. Quando chega o inverno, a gente pega todos aqueles nossos sapatos que estão guardados, fechadinhos, tênis, e vai usar. O que os espíritos eles aconselham? E a tradição também. Você pega, faz um sumo bem forte de arruda, soca, bota água e passa dentro de todos os sapatos. E coloca ao sol. Porque ele é um antifúngico. Ele vai matar aquele fungo, porque o fungo fica ali dentro mais de ano. Ele não morre. Ele fica lá dentro do sapato, esperando o nosso pezinho ir para lá úmidozinho, para que ele encontre uma casinha nova. E eles são terríveis, é dificílimo acabar com o fungo da unha, não é? E ela é um antifúngico poderoso, então é um remédio que ele não vai nos prejudicar e ele pode ser feito. Ela é um anti-inflamatório, mas aí como que a gente usa? A gente usa ou em chá ou no álcool. Quando a gente aconselha o álcool para botar qualquer erva, a gente sempre repete que é o álcool de cereais, tá? Que é um álcool que ele é melhor para ter contato com a pele. Antes de vocês fazerem qualquer uso da arruda na pele, vocês pegam uma folha, um galinho, vem aqui no antebraço, nessa dobrinha aqui, do cotovelo por dentro, passa um pouquinho.
Passa e deixa. E depois vê se houve irritação, porque toda erva pode gerar algum tipo de alergia. Então, antes de tudo, antes até da gente se dar o trabalho de usar erva, faça o teste alérgico. Porque vocês colocando aqui, deixando um pouquinho, se ficar um pouquinho vermelho só, isso não quer dizer que a gente seja alérgico, porque a arruda, ela tem um ácido e ela causa queimadura, a gente vai falar disso. Mas a gente vê se deu brotoejazinha, bolinha, tem que ter bastante cuidado, né? Apesar dela ser, por exemplo, anti-inflamatório para artrite reumatoide, para dores musculares, dores na cervical, nos ombros, tendinite crônica. Então, faz esse álcool. Vocês colocam álcool, colocam uma quantidade de arruda. Vocês vão perceber que o álcool fica verdinho depois e a arruda fica clara. Sai a substância e vai para o álcool. E vocês passam nas pernas, no joelho, nos pés. Ela alivia muito a dor, muito. É só fazer o teste alérgico. Não deu alergia? Não tem não tem contraindicação. Ela combate o banho da arruda quando a pessoa hoje em dia não tem tanta sarna, piolho. Antigamente tinha muito, né? Ela combate sarna, piolho. Ela é boa quando a gente está com pulga em casa, pegar os lençóis, pegar tudo e fazer um molho na água de arruda. Ela mata os ovos das pulgas, ou aspergir uma água de arruda no colchão, entre aquelas frestinhas do taco, dos pisos. Ela é um repelente natural, então, por vezes a gente coloca ela aqui, ou a gente tem um pé em casa, né? Você tem um pé, ela é um repelente de baratas. Aonde tem pé de arruda, não entra barata. Por exemplo, se sua casa tem problema de barata, sai de algum esgoto, de algum local assim, bota o pé de arruda do lado. A barata, quando sentir o cheiro, ela não vai vir. Elas odeiam, né? E vários bichos, assim, mosquitos. Então, é bom ter plantado, e depois a gente ainda vai falar da visão energética de ter essa planta em casa. Ela é um cicatrizante, ela pode ser colocada em sumo, o sumo dela, em feridas, não é? Ela tem uma ação, por quê? Porque como ela é um anti-inflamatório, um antisséptico, um antifúngico, ela também ajuda a limpar e cicatrizar. Claro, todos esses usos são tópicos. O uso interno, como eu disse, só com indicação médica. A gente não vai dar nem receita de chá. Mas tem médicos, porque como tem fitoterápicos à base de arruda, então a gente sabe que o médico pode receitar. Por exemplo, a arruda, eu uso na minha perna um creme, o Venalote, que ele tem cumarina. A arruda ela é riquíssima em cumarina. O que, ela faz? Ela ajuda, ela aumenta a circulação sanguínea. Ela é contra varizes. Então, a gente pode comprar o óleo da arruda e num creme, diluir esse óleo e passar. Não passar o óleo essencial puro, porque ele vai queimar nossa pele. Outra coisa do uso tópico, passou a arruda no corpo, não pode pegar sol. Não pode. Ela é igual limão. Se você passar e pegar sol, ela vai dar queimadura na pele. Então tem que ter esse cuidado. Passa a noite, aí outro dia, antes de sair no sol, toma um banho. Não deixa aquele resíduo, aonde for pegar sol, não pode, porque ela vai manchar a pele, vai causar queimadura. Ela é poderosa,
mas tem que ter esses cuidados. Então, ela é para uso interno, que eu não vou me alongar, porque a gente não vai dar receita de chá nem de extrato, ela é antibacteriana, né? Que ela tem propriedades antibacterianas, principalmente na limpeza das bactérias do intestino. Ela é um antiespasmódico, ou seja, ela age nas cólicas, tanto cólicas menstruais, principalmente as menstruais. Ela tem efeito calmante, né? Alguns médicos estão usando o óleo essencial, passam para os pacientes diluído em água para substituir ansiolíticos, né? Para substituir remédios assim para dormir. Ela é um analgésico potente, ela tem o poder de uma dipirona e ela é uma fonte de rutina. A rutina ela é conhecida como vitamina P, que ela é muito pouco conhecida, mas ela é a responsável por fixar a vitamina C no organismo. E ela tem muita rotina, então os médicos às vezes eles usam para justamente as pessoas que têm deficiência de vitamina C, porque isso vai agir direto no nosso sistema de defesa do organismo, né? Ela é uma antitérmica. Então, olha só, ela tem muitas propriedades. Mas quem se interessar, procura um homeopata, um médico que lida com fitoterapia e pede a indicação, tá bem? Porque há remédios que eles necessitam de uma separação laboratorial daquilo que é bom, daquilo que é tóxico. Não é? Tem muitas plantas, a gente tem como exemplo, por exemplo, o ópio. O ópio ele é altamente viciante, ele pode matar neurônios e ele é usado como remédio para dor e como para fazer cirurgias. Então, a diferença entre veneno e remédio, como a gente diz, é a quantidade. A gente necessita saber. E tem algumas, por exemplo, a cannabis, né? A maconha. A maconha, ela causa perda neurológica. Ela causa perda de neurônios. Causa mesmo. Os estudos confirmam. Isso não é preconceito contra o uso, é verdade. Agora, o canabidiol, ele tem sido usado pela medicina e servido para diversos tipos de doença. Por quê? Porque ele vai passar por um processo laboratorial que vai separar aquelas substâncias que são ruins das boas. Eu não estou aqui falando a favor da indústria farmacêutica, não. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque ali dentro daquela erva tem tudo, está tudo junto e misturado. Então, quando a gente vai fazer o uso, a gente absorve também a toxicidade. Então, por exemplo, ela pode, a arruda, causar falha renal e a falha do fígado. Ela pode dar cirrose medicamentosa. Meu pai teve cirrose medicamentosa. Ele tomou muitos remédios para o coração, para a pressão. Ele, ele teve um problema cardíaco seríssimo, que era para transplante, era inoperável. E ele, durante 14 anos, fez uso contínuo de muitos remédios. E ele, com 56 anos, ele teve falha múltipla dos órgãos, que começou com a cirrose medicamentosa. Estudos já confirmam que, dependendo daquilo que a gente tome e abuse, até das ervas, ela pode causar uma falha do fígado em 30 a 60 dias, se a pessoa usar uma quantidade que não deve. Então, a nossa responsabilidade é divulgar o poder das ervas e divulgar também a toxicidade, aquilo que pode prejudicar, não é? Então, entre as contraindicações, deixa eu ver se eu
O seu uso é liberado pela Anvisa, então tem muitos médicos que já utilizam em laboratório. Ele é um abortivo, na antiguidade era muito usado para fazer abortos, e ele também, ela é um chá que ela libera o fluxo menstrual. Por exemplo, a mulher está com a menstruação atrasada, então ela vai e toma um chá de arruda para liberar o fluxo. Mas e se ao invés da menstruação atrasada ela estiver grávida? Não é? Quem sabe? Então não pode tomar o chá de arruda de jeito nenhum sem fazer o exame antes. Né? E nem tomar o chá de arruda, vai no médico e pede para ele a quantidade, né? A gente fala que até para prevenir, porque às vezes alguém que está vendo esse vídeo, às vezes uma pessoa da família indicou, estou com minha menstruação atrasada, estou com cólica, toma um chá de arruda. A pessoa vai, toma, ela está grávida, ela vai fazer um aborto, não é? Não sai ao sol, já falei. Não é aconselhado pingar nos olhos e nos ouvidos. Ele é um anti-inflamatório potente para dor de ouvido. Potentíssimo. Potentíssimo. Então, na antiguidade, eles faziam um sumo, misturavam um pouquinho d'água e pingava 2 gotinhas no ouvido. Então, como que pode ser feito? A gente pega, faz aquele sumo, coloca aqui, ó, nessa área, por trás do ouvido, que a nossa pele vai absorver e ele vai agir, isso pode fazer sem prejudicar, não pode pingar dentro, né? Aquilo que eu falei da receita para os olhos, que tem receita de colírio na internet, né? Ele pode causar lesão de córnea, da conjuntiva e ceratite fúngica. Ou seja, ceratite fúngica é uma inflamação nos olhos. Então, por quê? Porque ele dissolve realmente a catarata. Ele corrói. Só quem vai corroer também é a córnea. Porque ela é corrosiva. E as pessoas estão por aí receitando, né? Ela, na internet, ela está sendo indicada para glaucoma, conjuntivite e catarata. Só que tem que ter cuidado, não fazer, vai no oftalmologista. E outra coisa, cuidado com a sua toxicidade com crianças e animais, porque tem criança que pega isso daqui e come, né? Eu tenho uma irmã, minha irmãzinha mais nova, que hoje não é mais irmãzinha, ela tinha uma mania de comer flor de planta. Quando ela era pequena, uma vez ela tomou pinho-sol. Da outra vez, ela comeu a flor do comigo ninguém pode. Mamãe tinha muita planta. A Virgínia, ela tinha uma mania. Aí, mamãe, meu Deus do céu, o que essa menina está querendo? Então, a gente tem que ter cuidado. Tem criança que é porque ela é uma pessoa muito curiosa, é a natureza dela. Então, ela queria sentir gosto de tudo. Então, vocês imaginem, a gente, quando tem essas plantas, que elas fazem muito bem ter em casa, energeticamente elas são excelentes, mas a gente tem que deixar fora do alcance de criança. Os animais, eu coloquei aqui, mas, por exemplo, o cachorro ele só vai comer o que for bom para ele. Eles têm um instinto que guia, né? Os bichinhos, eles têm. É difícil um cachorro, um gato, que vai comer uma planta tóxica. É muito difícil. Eles não fazem isso. Mas criança, a gente tem que ter cuidado, né? Porque eles são, como dizia a mamãe, são bichinhos do sereno. Mamãe dizia isso. Uso energético da arruda, para terminar. No meu estudo sobre plantas frias, mornas e quentes, eu ensinei que a arruda é uma planta quente. Então, aquela planta quente é uma planta de descarga, né? Uma planta de limpeza. É uma planta que ela vai descarregar. Eu já disse que ela pode ser usada os 3 galinhos na reza. Passa no corpo. Passa no corpo.
Outra forma de usar, que os antigos dizem, é aromaterapia. Vou fazer aqui. Você tem um pé de arruda, você está negativo, você está de mau humor, você está cansado, está sem energia, está se sentindo carregado, você tem preguiça de fazer banho, tem preguiça, né? Porque tem gente que tem preguiça. Eu sou meio preguiçosa para achar, mas eu faço. Mas eu não tenho preguiça para banho. Eu adoro um banho de descarrego, vivo tomando. Mas é aquilo que a gente vai conversar ao longo dessas aulas, para a gente também não se prejudicar. Mas a aromaterapia da Arruda a gente faz assim, ó. Pega o pezinho de arruda que a gente tem em casa e faz isso. Só esse cheiro que ela vai exalar. Aí a gente cheira. É um tratamento fitoterápico poderoso para depressão. Só fazer isso. E fica, além de ficar o cheiro no ambiente, você vai inalar o cheiro. O que quando a gente inala esse cheiro, ela faz? Ela vai quebrar os pensamentos negativos na hora. Porque é um cheiro que te remete à força, à coisa quente, porque ela é uma erva quente, é uma erva de vida, de ânimo, de força. É inconsciente, ela vai nos remeter à vitalidade, à vontade. A vontade de levantar, a vontade de fazer algo. É incrível. Eu faço isso e como é o melhor. Tem dia que eu acordo assim. Parece que eu não estou no meu corpo ainda, não sei o que acontece. Eu faço isso com a arruda, cheiro, e faço a minha oração. Isso chama-se aromaterapia. Como que as plantas, porque como ela é muito forte, ela é uma erva quente forte, o simples fato da gente tirar o cheirinho dela e fazer isso, ele já vai agir na nossa produção de neurotransmissores. Ela age direto no cérebro. Devia estar com pulga, ou alguma coceira, porque eles têm instinto. Quando você vê um bichinho se esfregando, ele pode estar com uma pulguinha, ele pode estar com coceira, porque eles sabem. Ou descarregando, né? Porque os animais eles absorvem as nossas energias. Então, ela é usada pelas benzedeiras, que eu comecei com as benzedeiras muito no improviso, mas o preparo de ambiente me remeteu a elas, que eu tenho muito respeito. Eu não posso falar elas, não, falo nós, porque eu sou benzedeira também. Não é só tia Maria, não, tá? Eu aprendi a benzer e a rezar com mamãe. Então, aquilo parece que está dentro da gente, né? É... eu coloquei aqui uma coisa que um amigo meu, essa semana, semana passada, ele me perguntou a diferença entre quebranto e mal-olhado, né? Porque às vezes você leva um filho na rezadeira e fala assim: vamos lá rezar, que eu acho que meu filho está com quebranto. Lembra dessa palavra? Quem é que lembra? Quebranto. Qual é a diferença de quebranto para mal-olhado? Ele me perguntou, eu não sabia. Eu não sabia. Alguém aqui sabe? Não? Aí eu perguntei tia Maria se tinha diferença entre quebranto e mal-olhado e qual seria caso houvesse essa diferença. Aí tia Maria me disse que o quebranto é uma energia que você coloca na pessoa, às vezes até por muito amar ou por admiração. Por exemplo, uma avó que pega aquele neto que é a coisa mais linda do mundo, esperto, inteligente, radiante, aí ela pega no colo e fica assim, ai, eu te amo muito, ai, ele é lindo, ele é mais bonito que as outras crianças, pode ser feio, né? Pode ser horroroso, mas a avó vai achar lindo, né?
e cuida, e aquela avó sem querer pode botar quebranto na criança, porque é uma energia muito forte, que às vezes para aquele campo magnético ainda da criança, é uma energia que pode atingir. Então, muitas vezes também você olha uma criança muito saudável, gordinha, esperta, com alguns meses já falando palavrinhas, e você tem uma na sua família que está ali esmirradinha, ou que não é muito saudável, teve um monte de problema. Aí você compara. Pensa, poxa vida, olha só, elas nasceram no mesmo mês, olha a diferença. Não é uma inveja, mas aí você bota quebranto na criança. É sem a intenção de, justamente. Já o mal olhado, ele é a concepção de inveja. E de acordo com os espíritos, o que que inveja significa? Inveja não é quando você quer ter o que o outro tem. É quando você quer que o outro não tenha. É diferente. Às vezes você tem até muito mais do que o outro. O problema não é o que ele tem, não é quem ele é. Isso é a concepção de inveja. Porque quando você quer ter o que o outro tem, a gente chama de ciúme. Entendeu? A inveja ela vai além. Ela vai num desejo do mal para o outro, numa raiva, e isso existe. Os espíritos dizem, os antigos, que de todos os 7 pecados, a inveja é o que o diabo mais gosta. Sabe? É aquele mais aprecia. A inveja realmente é um desvio de caráter muito grande, porque ela é filha do egoísmo. Ela é filha da psicopatia. A inveja é muito séria e, como nos dizem os espíritos, o egoísmo é a maior chaga da humanidade. Quando Kardec perguntou aos espíritos qual era o pior sentimento que a humanidade podia ter, ele falou o egoísmo. E a inveja é uma derivada do egoísmo. Então, você fica com raiva, o outro comprou um carro, comprou uma casa, ou fez uma viagem, você fica com tanta raiva daquilo. Às vezes, coitadinha, ele juntou dinheiro 10 anos para viajar. Você está morrendo de raiva daquilo, e às vezes você viaja todo ano. Não é a questão da pessoa não poder ter. É a felicidade do outro. Fala, Fernando. Respondi. Então, isso é mal olhado. Então, vocês perceberam a diferença entre quebranto e mal olhado? Então, a rezadeira olhava e ela entendia, esse aqui é um quebranto. Então, se ele está com quebranto, eu vou pegar uma arruda, vou pegar ali um alecrim, né? Vou pegar um boldo e vou rezar ele com essas 3 ervas. Aí, não, ele está mesmo com mal olhado. Então, eu vou rezar com guiné, vou rezar com arruda e vou rezar com quebra-demanda. Porque não vai ter mal olhado aqui que resista, né? É 1, 3, 5 ou 7. Sempre número ímpar. Tanto para reza quanto para o banho. A gente sempre vai usar números ímpares. Sempre. Não sei por que os espíritos ensinam. Eu posso até perguntar, né? Vou perguntar à tia Maria por que esse lance é uma boa ideia, né? Porque o 1, o 3, o 5 e o 7, esses, esses 4 que são os mais comuns, eu imagino dentro da minha lógica. É porque todos esses números, eles são números primos. Eles só se dividem por um ou por si mesmos. E na antiguidade tinha-se uma reverência muito grande aos números primos. De repente é por causa disso, né? Caio.
Energia da gratidão. Não tinha recebido essa energia, porque o equilíbrio da vida é dar e receber. Como dizia nosso querido mentor Francisco de Assis, né, Mestre Francisco, é dando que se recebe, não é? Tem uma outra historinha do Chico, que essa história que Caio passou, me remeteu, que tinha uma senhora que fazia o tratamento com homeopatia e ela estava com muita dificuldade, não podia comprar. E ela foi falar com o Chico, porque ele tinha passado uma receita através do Dr. Bezerra de Menezes. E naquele dia Chico também não tinha dinheiro, não tinha como ajudá-la a comprar a receita da homeopatia. Aí o doutor Bezerra falou assim, ela tinha que tomar homeopatia por 30 dias. Aí o doutor Bezerra falou, mande ela rasgar a receita em 30 pedaços e todo dia de manhã ela vai botar um pedaço do papel dentro da água, vai fazer uma oração e vai engolir o papel. Em 30 dias ela estava boa. A espiritualidade, ela fluidificou aquele simples papel, porque a espiritualidade pode fazer isso. Isso é ectoplasmia, isso é sério. E manipulação dos elementais, isso é magia, a magia dos antigos. Isso é a magia boa. E ela estava curada. Então, para a gente ver que quando a gente coloca crença e fé em tudo aquilo que a gente faz, a gente vai ter bons resultados. Tem uma aqui interessante, já vou terminar, que se alguém te pedir um galho de arruda, você tem que dar, tá? Porque a arruda, ela traz para a nossa vida uma energia de compartilhamento. Ela é um ser vivo que gosta de compartilhar. Por isso que quando ela reza, ela trabalha tanto pelo indivíduo, porque os elementais da natureza, eles agem ativamente na arruda pela sua cor, pelo seu aroma e por essa fonte energética tão forte que ela tem. Então, ela é uma energia de compartilhamento de prazer, por isso que quando a gente faz essa aromaterapia, a gente tem esse prazer, ela mexe na nossa cognição e ela mexe na nossa área neurológica. Isso é estudado e comprovado cientificamente, tá? Então, a arruda, se alguém passa na sua casa e fala, Anitta, me dá um galinho de arruda, aí a Anitta não vai muito com a cara daquele vizinho assim, fala, não posso pegar agora não, estou ocupada, depois você passa aqui. 3 dias o pé de arruda está morto. Você não compara. É verdade, gente. Eu já presenciei isso, é verdade. Isso não é coisa de antigo. Isso é verdadeiro. Em 3 dias ela morre, como quem ela está dizendo o quê? Você não me deu, eu não me dou mais a você. A arruda não suporta egoísmo e nem egoístas. Ela não vai brotar na tua casa se você for uma pessoa egoísta. As plantas têm isso. A energia delas, de cada uma, que elas são princípios inteligentes em evolução. Então, se você plantou a arruda e a arruda não está indo para frente, fora o solo, ela precisa de 4 a 5 horas de sol por dia. Então, tem que ver se o terreno que você plantou é soleiro. Mas, fora isso, você está fazendo tudo certo, ela não está indo para frente, você vai se perguntar, o que está em mim? Eu estou sem prazer de viver? Eu estou deprimido? Eu estou sendo egoísta? Eu não estou compartilhando? Eu perdi essa alegria da vida?
porque ela não vai dar no nosso quintal se a gente tiver assim. Então, é mais um motivo para as plantas, elas nos ensinam. Elas são professoras. Elas estão dizendo, eu não vou crescer nessa energia. Porque mesmo para que eu tenha condição de modificar a sua energia, eu não faço nada sem a sua vontade. Eu estou sem prazer de viver, sim. Mas eu quero recuperar o meu prazer. Eu quero. Mas eu não estou conseguindo. Aí a Ruda vai falar, ele quer recuperar, vou ajudá-lo. Olha que coisa mais linda. É um pouquinho do que eu aprendi e ao longo dos estudos e com os meus ancestrais, as minhas ancestrais. Espero que vocês tenham gostado. E se tiver perguntas depois, a gente fica aqui para uma conversinha. Pode fazer pergunta. Vamos agora aos passes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Deus Pai querido, Jesus, amado Mestre, estamos aqui, Senhor, nesse dia de domingo, o primeiro dia da semana, que a nossa semana esteja dentro dessa vibração que estamos sentindo aqui hoje de todos nós. Essa vibração de acolhimento do plano espiritual, de amor, de carinho, de tudo aquilo que os nossos mentores amados sabem que cada um de nós necessita. E em contrapartida, Senhor, buscaremos a fé, buscaremos aprender com os sinais dos nossos corpos e de nossas vidas, a fim de identificarmos tudo aquilo que necessitamos mudar. Agradecemos as falanges organizadas que trabalham na prática do bem e que dispensam à nossa casa toda a proteção necessária para que a perfeita vontade de Deus seja sempre cumprida aqui dentro, na vida de cada um de nós e fora daqui. E que a paz do doce Rabi da Galileia esteja em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.